Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 18 do livro de Atos dos Apóstolos. Fale e não te cales. Como já dissemos, Atos foi escrito para orientar a igreja em sua missão permanente, por meio do relato de como o Espírito Santo capacitou os apóstolos para propagarem o testemunho de Cristo ao mundo gentil. E hoje nós fazemos parte de Atos. Atos nem deveria se chamar Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos e dos seus discípulos, por meio de nós todos. Então a história continua. Eu sou o pastor Daniel de Deus Dete da Igreja Os Semeadores. Inscreva-se aí em nosso canal, clica no sininho à sua esquerda, para você não esquecer, e dá o seu like, e já imediatamente. Todos os dias estamos aqui com o compromisso de entregar um capítulo novo da Bíblia. E temos aqui mais de 3 anos e nunca falhamos um dia sequer. E permitindo Deus, não falharemos jamais. Nesse capítulo de número 18, Atos começa com o encontro de Paulo com seus colegas de trabalho na confecção de redes, que sejam Áquila e Priscila, sua mulher. Ele trabalha, produz redes e ainda evangeliza nas oportunidades. Paulo nunca desvalorizou o trabalho. Pelo contrário, muitas vezes esforçou-se por não ser pesado aos seus irmãos. Ele ainda está evangelizando os judeus e persuade a muitos a Cristo Jesus. Paulo incomodava a oposição, que ficou ainda mais incomodada com a chegada de Silas e de Timóteo. E assim ele pôde dedicar-se integralmente ao evangelho. Paulo foi confortado pelo Senhor, que lhe apareceu em visão, dizendo a ele para perseverar e continuar a pregar. Jesus lhe diz: fales e não te cales. Diante do trabalho de evangelização de Paulo, um levante de perseguição e de oposição ao seu trabalho, o que é natural, que já temos falado. Enquanto Paulo ia construindo, o diabo ia tentando desconstruir. Sempre foi nessa sequência. Hoje também, em dia, a igreja vai construindo e o diabo vem atrás, desconstruindo, tentando raptar almas. É incrível. Quem se dedica ao trabalho do Senhor jamais ficará sem uma forte oposição. Pelo menos é isso que nós temos aprendido aqui em Atos. Nós estamos na quarta parte, que é o testemunho apostólico aos confins da terra, que começamos lá no capítulo 13 e vamos terminar hoje no capítulo 18. Aliás, nós vamos terminar no capítulo 28. Então, essa quarta parte, que é o testemunho apostólico aos confins da terra, ela prossegue até o final do livro. Nós estamos hoje no capítulo 18. Como dissemos, Paulo, como testemunha apostólica de Cristo, sofreu a mesma perseguição que os apóstolos haviam sofrido antes dele. Em suas 3 viagens missionárias e em suas prisões, Paulo levou o evangelho aos confins da terra e foi capacitado poderosamente pelo Espírito Santo, como ele também continua nos capacitando para dar testemunho da verdade e chamar muitos judeus e gentios à fé. Ainda o Senhor não voltou conforme ele prometeu na sua segunda vinda. Enquanto isso, estamos vivendo atos do Espírito Santo por meio de você que está me ouvindo aqui. Essa quarta parte extensa, que vai do capítulo 13 até o último capítulo 28, nós dividimos em 7 sessões. Estamos na sessão C, que essa sim encerra hoje, que é a segunda viagem missionária de Paulo. Começamos lá no capítulo 15, no verso 36, e vai até hoje, no capítulo 18, o verso 22. Desde o verso 36 do capítulo 15 anterior ao 18, 22, estamos, como dissemos, vendo a segunda viagem missionária de Paulo. Lucas registrou a segunda fase missionária de Paulo aos gentios. Depois da confusão em Atenas, saiu de lá e foi para Corinto. Essa cidade foi capital da província romana de Acaia desde 27 a.C. e situava-se cerca de 80 quilômetros a sudoeste de Atenas, próximo ao istmo que liga Ática ao norte com o Peloponeso ao sul. Embora Corinto tenha sido uma cidade grande e próspera entre os séculos 8 e 6 a.C., começou a declinar e foi tomada em 338 por Filipe II da Macedônia. Depois foi conquistada em 196 a.C. pelos romanos e saqueada em 146 a.C., também pelos romanos, por causa de uma revolta.
Finalmente foi reconstruída em 44 a.C. por Júlio César, que a transformou assim numa colônia romana. No período neotestamentário, Corinto tinha uma população de 200 mil habitantes, formada por gregos, homens libertos da Itália, veteranos do exército romano, homens de negócio, oficiais do governo, pessoas do Oriente Próximo e também incluindo uma grande comunidade de judeus. Foi encontrada parte de uma inscrição de uma sinagoga judaica nas ruínas de Corinto. E muitos escravos. Além de sua riqueza e natureza cosmopolita, Corinto tinha uma cultura inteiramente pagã e imoral, cheia de templos pagãos e possuindo também uma acrópole ao sul, chamada de Acrocorinto, um templo dedicado à deusa Afrodite. A partir do século V d.C., a expressão corintianizar passou a significar praticar atos sexuais imorais. Foi nesse lugar terrível que Paulo encontrou Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua mulher Priscila. Áquila era nativo de Ponto, uma região ao norte da Ásia Menor entre Bitínia e Armênia. Priscila, com frequência, é mencionada antes do seu marido, indicando que talvez tivesse uma posição social mais elevada que Áquila, ou talvez fosse mais conhecida que ele no negócio de fabricação das tendas. Paulo trabalhava com eles, mas todos os sábados debatia na sinagoga e ali convencia muitos judeus e também muitos gregos. Foi somente depois, com a chegada de Silas e Timóteo, que Paulo pôde, assim, dedicar-se integralmente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Muitos deles se opunham e lançavam maldições sobre Paulo. E este sacudiu as vestes para expressar repúdio em razão da rejeição e da incredulidade. E disse a eles que sobre a cabeça deles estaria o sangue deles e a responsabilidade disso. Eles seriam responsáveis por terem rejeitado a Cristo e, por isso, teriam de carregar o peso de seus próprios pecados. Saindo da sinagoga, foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus. Foi o primeiro lar da igreja em Corinto. Tício Justo, 2 nomes romanos, era um cidadão romano, gentil que praticava a fé na sinagoga. Provavelmente pertencia a uma das famílias que Júlio César enviou para colonizar Corinto. Há motivos para acreditar que ele pode ter sido o mesmo Gaio relatado em Romanos 16, 23, mencionado como tendo sido batizado por Paulo, também em 1 Coríntios 1, 14. A boa notícia da pregação de Paulo foi que Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor. Como dirigente da sinagoga, Crispo era encarregado dos preparativos para o culto judaico. Foi esse Crispo, e provavelmente toda a sua casa, que Paulo batizou, em 1 Coríntios 1, 14. Paulo teve uma visão com o Senhor, lhe deu instruções para não temer, mas continuar falando e não ficar calado, pois ele, o Senhor, era com ele e ninguém iria lhe fazer mal ou feri-lo, porque ele tinha muito povo naquela cidade. Jesus garantiu a Paulo que a sua pregação em Corinto não seria improdutiva, porque havia muitas pessoas do povo de Deus, isto é, aquelas pessoas que Deus elegeu para a vida eterna. Elas estavam ali na cidade. Ainda que os eleitos de Corinto ainda não houvessem crido no Evangelho, pois muitos deles ainda nem tinham ouvido a pregação de Paulo, mesmo assim eles já pertenciam ao Senhor. Paulo então ficou pregando e ensinando por 1 ano e meio. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, os judeus em conjunto fizeram um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal com a acusação de estar persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Isso é, contrária à lei romana, que proibia qualquer prática religiosa que não fosse previamente reconhecida por Roma. No entanto, o judaísmo era uma religião legalmente reconhecida e por isso o cristianismo, inicialmente reconhecido como uma ramificação do judaísmo, também era uma religião legal, religio lícita. Lucas identifica corretamente o governador dessa província senatorial, Acaia, pois uma inscrição encontrada em Dates, na Grécia, identifica Gálio como ocupando o cargo de procônsul durante a viagem sexta na 26ª aclamação do imperador Cláudio, ou seja, de janeiro a junho de 52 d.C. Paulo ia começar a falar no tribunal em sua defesa, mas Gálio interrompe e cessa os trabalhos alegando que se tratava de problemas deles mesmos e que, portanto, não seria juiz daquilo. Então eles, inflamados pelo inferno, se voltaram contra Sóstenes,
o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Galho nem se importava com isso. Assim, Paulo permaneceu em Corinto por um tempo e depois se despediu dos irmãos, pois estaria indo para a Síria, junto com Áquila e junto com Priscila. Assim, antes do embarque, rapou a cabeça em Cencreia, por conta de um voto que fizera. Embora essa frase possa se referir a Áquila, provavelmente se aplica aqui a Paulo. Com o voto de Nazireu envolvia uma pureza cerimonial tão rigorosa que era inviável cumpri-lo pelas regras gentias, em terras gentias. Paulo provavelmente fez esse voto em particular como forma de exercício religioso. Raspar o cabelo marcava o encerramento do voto e talvez fosse uma expressão de gratidão a Deus. Era deixado crescer durante o período do voto. Ele raspava, mas durante o período do voto o cabelo crescia. Paulo chega então em Éfeso e deixa ali Priscila e Áquila. Ele entra na sinagoga dali e começa a debater com os judeus, que pareciam estar interessados em sua pregação e até pediram que ficasse mais tempo. Mas Paulo não ficou. Disse que poderia voltar se Deus o permitisse. E então partiu de Éfeso para Cesareia e ali já subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu a Antioquia. Seção D, a partir do verso 23 até o capítulo 21, a terceira viagem missionária de Paulo. Vamos então começar a ver, a partir de agora, a terceira viagem missionária. Nós já vimos a primeira e a segunda. Paulo ficou ali algum tempo, provavelmente vários meses, a partir de outono de 52 depois de Cristo até a primavera de 53 depois de Cristo. Mas logo partiu para a sua terceira viagem missionária. Lucas descreve a terceira etapa da evangelização de Paulo às nações gentias. Mais uma vez ele viajou para a Grécia. Aqui teve início a terceira viagem missionária de Paulo. Partiu dali e viajou por toda a região da Galácia, da Frígia, com o objetivo de ir fortalecendo os irmãos. Paulo começou pela região mais próxima de onde estava e onde já havia passado, a região da Galácia e Frígia, ao sul do mar da Mia Menor. Nisso, ele conhece um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, que tinha chegado a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Também fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Ele era veemente e logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus, pois tinham aprendido as coisas do reino de Deus de forma mais apurada com o próprio Paulo. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos, os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Ele era hábil em provar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias. E hábil para provar isso por meio das Escrituras. Daí, talvez, o surgimento do nome de apologética, em defesa do Evangelho. Atos 18:1 começa. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Essa foi o começo do capítulo 18. E o verso 28, encerrando esse capítulo 18, diz: porque, com grande poder, falando de Apolo, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. A obra do Evangelho continua e novos varões valorosos são levantados dia a dia pelo Senhor da Seara. Agora, aqui surge Apolo, o eloquente, que não entendia corretamente o caminho, mas, amparado por Áquila e Priscila, corrige suas deficiências e sai mundo afora convencendo a muitos, por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus. Eu deixo aqui esse recado. Amigo, fale e não te cales. Obrigado, amanhã estaremos aqui com Atos 19. Eram crentes, mas não conheciam o Espírito Santo de Deus. Amanhã a gente vê esse detalhe aí do capítulo 19. Inscreva-se aí no nosso canal, clica aí no sininho à sua esquerda, dê o seu like
porque todos os dias nós temos aqui um vídeo novo, de um capítulo novo da Sagrada Escritura. Então, agradecemos sua presença. Parte escrita, você vai conferir aí, jamaisdesista.com.br. Nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Nosso programa de rádio, radio.ossemeadores.com. A todos um bom dia, fique com Deus. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, meu querido.